gente vai ensinar vocês a raciocinar cartonagem, como eu costumo falar, e calcular uma caixinha de bis, tá? Ou seja, projetar uma caixa e nós vamos pegar como exemplo uma caixinha de bis, porque agora a gente está na época de começar a vender as coisinhas de Páscoa, né? Então nós vamos projetar uma caixinha que cabe uma caixa de bis e que, se você não usar um tecido de Páscoa, uma fitinha de Páscoa como eu usei aqui, você pode vender ela o ano inteiro, né? Então, vamos lá. Eu peguei uma caixinha de bis, tá? Uma dica que eu tenho para dar para vocês aqui, ó, eu esqueci de pegar uma fita aqui perto, eu vou fazer com esse cordonê aqui, ó. Para você tirar mais fácil a caixa de bis, ó, você coloca uma fitinha lá embaixo, tá? Uma fita menor, ou então você pode até colocar uma fita que você amarre aqui e dê um laço bonito, tá? Para quando a pessoa for tirar, ó, ela puxa pela fita, tá? Essa é uma dica. Então, ó, vamos começar a projetar nossa caixinha. Vamos raciocinar a cartonagem? Vamos lá. Eu vou sempre começar a projetar de dentro para fora. É mais fácil de você fazer o cálculo quando você não tem muita prática, tá? Então, eu tenho o conteúdo da caixa, né? O recheio da caixa, que é uma caixa de bis, e vou começar a medir. Então, essa caixa, ó, ela tem 14,5 por 5,5 por 2,5. Então, eu vou até anotar aqui, ó, 14,5 por 5,5 por 2,5, tá? Esse é o conteúdo da minha caixa. Eu não vou fazer uma caixa que essa caixinha entre justinha, porque senão a pessoa vai até ter dificuldade de tirar as coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ampliada, vou dar uma aumentadinha nessa medida. Então, eu vou fazer uma caixinha de 15 por 6 por 3, ok? Então, vamos começar a raciocinar a cartonagem e fazer a nossa caixa. Eu tenho uma base, lado, frente e costa, a tampa, a lombada e, se você quiser, uma aba, tá? Se eu vou começar a calcular de dentro para fora, eu vou começar pela base, que é 15 por 6. 15 por 6, ok? O lado, eu sempre começo a montar as caixinhas pelas laterais, tá? Então, se aqui na base eu tenho 6, o meu lado vai ser 6 pela altura, que é 3. Eu preciso dele 2 vezes, ok? A frente e a costa dessa caixinha, ela tem que ser a medida da base mais a soma das duas laterais. No caso, eu estou trabalhando com papelão 2.0, então eu tenho a medida da frente, que é 15, mais 2 milímetros, mais 2 milímetros. Então, eu tenho 15,4 pela altura, 3. Então, aqui eu vou cortar 2 vezes, porque é um para frente, um para costa. A tampa, eu quero deixar uma beiradinha aqui, tá vendo? Então, o raciocínio que eu tenho que ter, gente, é o seguinte. Quanto que eu vou ter de medida total de caixa aqui, ó? Eu vou ter 15,4, né? Que é 15 mais 2 mais 2, 15,4. E aqui eu vou ter 6,4, que é 6 mais 2 mais 2, tá? Então, eu vou ter, ó, eu vou até anotar aqui, ó, 15,4 e vou ter 6,4. Eu quero deixar uma margem aqui mais ou menos de meio centímetro em cada lateral e na frente. Porque na parte de trás eu não preciso deixar meio centímetro de sobra, porque a caixinha vai encostada aqui, né? Então, se eu quero deixar meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, eu tenho que ter 15,4 mais 1, porque é meio, mais meio, né? Então, eu vou ter de tampa 16,4, ok?
aqui 6 mais 4 mais 4, que é 6,4, e eu quero deixar a medida aqui de meio centímetro, eu vou ter 6,9. No caso aqui, vocês podem até arredondar, olha, gente, para 16,5 por 7, para ficar mais fácil de cortar, tá bom? Eu preciso da medida da lombada. Essa medida da lombada tem que ser a medida da tampa, que no caso é 16,5, mais a medida da altura da caixinha, que é 3. Até aí tudo bem? Tá. Essa lombada, gente, algumas meninas têm dúvidas, ela tem que ter exatamente a medida da altura da caixinha. O espacinho que você vai dar quando você for colar a coifa. Se você fizer essa medida aqui maior que essa medida da altura da caixa, a sua caixinha vai ficar assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito, eu vou até colocar uma régua aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar aqui com espaço, ó. Tá vendo? Se vocês fizerem essa medida aqui menor, a sua caixinha vai ficar assim, ó, sem fechar, vai ficar embeiçada, empinada, tá? Se você quiser colocar uma aba aqui na frente, para você fechar com imã, vamos raciocinar a cartonagem juntas? Se eu fizer essa medida, a mesma medida da lombada, 3 centímetros, quando eu colocar a coifa aqui, o que vai acontecer? Essa caixinha vai bater aqui, ó. E aí, às vezes, atrapalha o fechamento do imã, se você for usar um imã pastilha ou um imã muito fino. O certo é você fazer essa caixinha, essa tampa um pouco menor, até para que você possa, de repente, colocar uma fitinha para puxar ou até colocar o dedo para abrir, tá? Então, vamos tirar aqui, ó, 1 centímetro. Então, a aba, ela tem que ter o mesmo comprimento da lombada, 16,5, e eu tenho que ter um pouco menor. Eu vou tirar 1 centímetro, você pode tirar meio, tá? Pode tirar 2, depende do tamanho da altura da sua caixinha, por 2, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a medida do papelão. Vamos lá dar umas dicas aqui para riscar, tá? Então, eu já tenho minha caixinha projetada, vamos começar a riscar aqui. Gente, uma dica importante que eu tenho para dar para vocês é que sempre comecem a riscar pelas medidas maiores, porque você vai ter um aproveitamento melhor do papelão, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho, qual é a minha medida maior? 16,5 por 7. Então, eu vou começar a riscar aqui, ó. Eu gosto de usar essa régua, porque essa régua é quadriculada, eu inclusive coloco ela aqui embaixo, ó. Eu nivelo ela aqui embaixo e ela funciona mais ou menos como um esquadro, tá? Então, vamos lá, 16,5. Só que eu preciso dessa peça 2 vezes, então mais 16,5 que vai dar 33, ok? Vou descer um pouquinho, 16,5 e 33. Já vou riscar aqui a tampa. Eu tenho 7 de altura, então eu vou colocar aqui, nessa medida aqui, ó, 7. E vou colocar aqui 7. Já vou riscar aqui. Então, eu tenho... Opa! Fugi da marcação. Sete e 7, ok? Então, aqui, ó, eu vou marcar tampa, tampa e tampa, ok? Eu tenho mais 2 medidas que são 16,5, que é a lombada e a aba. Uma é 2 e a outra é 3. Então, eu tenho aqui, ó, 2 e 3.
Eu vou aproveitar a medida de baixo. Então, aqui eu prolongo mais 5, né? Que é a soma do 2 e 3. Nossa, esse grafite aqui tá teimando comigo. Pronto. Eu tenho aqui, ó, 5. Gente, esse grafite tá contra mim. Sem problema, eu vou riscar com essa caneta permanente aqui mesmo, pra vocês enxergarem melhor, ó. E aqui eu vou riscar a medida de 2 e de 3. Então, deixa eu já riscar tudo aqui, ó. Com a preta, que vocês vão enxergar melhor, né? Procurem fazer isso, gente, com uma caneta de ponta fina, tá? Uma lapiseira de ponta fina. Que vai ficar melhor pra vocês não se enganarem nas medidas na hora de cortar. Então, aqui eu tenho, olha, a aba e a lombada. Tampa e tampa, ok? Então, eu vou tirar daqui, ó. Vamos ver se daqui de baixo dá pra eu tirar a base, que tem 15. Dá. Então, vamos lá, ó. 15 por 6, tá? Então, vocês veem que eu tô indo, aproveitando as medidas e tô indo primeiro pelas partes maiores, ok? Então, vamos lá, base. E aí, por diante, vocês vão riscar daí frente, costa, o lado, essas coisas, tá? O resto da caixinha. Agora eu vou dar uma dica pra vocês de corte, tá? Que tem muita gente que tem dificuldade no corte, né? Então, vamos lá, olha. Eu uso, gente, essa régua aqui, ó, que é uma régua anticorte, tá? Que ela ajuda a gente a não cortar o dedo, mas você pode usar também uma outra régua de alumínio, tá? Tomando cuidado sempre pra não cortar, não pegar a lâmina do estilete nesse sentido aqui, ó, tá? Às vezes a pessoa pega, vem com força, a lâmina do estilete escapa e corta o seu dedo, tá? Você sempre inclina a lâmina pra fora, ó, porque se ela correr, ela vai correr pra fora, ok? Se você tiver com uma régua sem proteção. Então, outra dica, gente, é não botar força. Eu vou fazer até com essa daqui pra vocês verem, ó. O que que eu faço, ó? Eu uso essas mãozinhas aqui, prendo, vou colocar ela bem no risco, ó. Tá? Prendo aqui. Você pode usar esse tipo de estilete, que você pega a lâmina e vai cortando, né? Alguns tem a parte daqui de trás que você tira e corta, ou então você vem aqui, ó, pra não correr risco de voar isso daqui, você vem aqui com um alicate, ó, deixa ela curtinha e corta, ó, tá? Ela fica no alicate. Então, você pode usar esse estilete ou esse daqui. Eu gosto desse daqui emborrachado, eu acho que a gente tem mais apoio, ó. Então, o que que eu vou fazer, gente? A maioria das pessoas pega e bota força. Eu não vou colocar força. Eu vou colocar vezes. Tá? Aqui, ó. Vezes. 1, 2, 3... 4. E aí você vai indo, ó, o papelão vai abrindo, tá? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. O papelão vai abrindo. Por quê, gente? Porque eles são folhas, o papelão são folhas, né? É como se você for descamar ele aqui, ó, você vai perceber que eles são várias folhas, tá vendo? Ó, que você vai puxando. Então, você imagina que você vai cortando uma folha por vez, tá? Aqui, ó, tá vendo? São folhas. Então, você imagina que você vai cortando uma folha por vez. Então, o que que você vai fazer?
você vai cortando as camadas até que elas se soltem, tá bom? Então essa é uma dica para cortar. Tem gente que vai com força, não põe a força, a possibilidade de você cortar o seu dedo é maior. Depois de algumas passadas, ó, você pode até tirar a régua, porque você já fez um caminho aqui, ó. Tá vendo, ó? Você já fez um caminho. E aí, você vai cortando todas as partes do papelão, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou faltando só aqui embaixo. Ele já soltou só aqui nessa parte de baixo, aqui ainda não soltou. Aqui, ó. Tá vendo? Então, é vezes, tá bom? Não é força. Então, olha, essa é uma dica para cortar, aquela é uma dica para projetar, tá? Agora a gente vai voltar aqui, ó, em projetar. E nós vamos fazer as medidas do acabamento. Então, vamos lá, gente. O acabamento. Eu fiz minha caixinha, tá? Então, para vocês nem confundirem com essas medidas aqui, nós vamos pegar por aqui, ó. Eu fiz a caixinha, a parte de dentro, ela tá forradinha. E eu quero medir o acabamento do lado e da frente. Se você tem prática, você vai chegar aqui e vai colocar assim, olha, o lado eu tenho 6 mais 2 mais 2, eu vou ter 6,4. A frente eu tenho 15,4, eu vou ter 15,4, entendeu? Se você não tem muita prática, você monta a parte de dentro da sua caixinha e vai medindo. Então, eu montei a caixinha aqui, então eu tenho 6 da lateral, mais 0,4 mais 0,4, eu tenho 6,4. Eu tenho aqui, ó, o 15,4 da frente, então meu acabamento vai ser 15,4, entendeu? Então, assim, ó, eu montei a minha caixinha, a parte de dentro, vou medir quanto que eu preciso de lado. Se aqui na lateral eu tenho 6 por 3, eu vou manter o mesmo 3 de altura, só que aqui no 6 eu tenho mais 2 da frente, mais 2 das costas. Então, eu tenho 6 mais 2 mais 2, 6,4. Então, eu vou ter 6,4 por 3. Aqui na frente, como a parte da frente abraça a caixinha inteira, a medida da frente vai ser a mesma. Então, eu tenho aqui na frente 15,4 por 3, vai manter 15,4 por 3. O acabamento da tampa, eu gosto de fazer um pouquinho menor, tá? Se você quiser fazer da mesma medida, você pode. Mas eu acho, principalmente quando a gente trabalha com 2 tecidos, que dá um charminho aparecer aqui. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu fiz 1 centímetro a menos aqui e fiz meio centímetro a menos nesse sentido, tá? Então, eu fiz... Aqui eu tenho na tampa 16,5, eu fiz 15,5. Eu tenho 7, eu fiz 6,5, tá bom? Então, se eu for fazer a aba, nessa daqui não tem a aba, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou manter a aba, o acabamento da aba, a mesma medida do acabamento da tampa. E o acabamento, na altura do acabamento da aba, eu vou tirar meio centímetro da medida da aba do mesmo jeito. Então, aqui no caso, eu tenho uma aba de 16,5 por 2. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aba de 16 por 1,5, tá bom? Coifa. Como é que nós vamos fazer com essa coifa? Segura aí um pouquinho, que eu vou dar uma limpada aqui e a gente já volta explicando o espaço da coifa, ok? Só um tiquinho. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos explicar a medida da coifa, tá? Eu peguei 2 partes maiores aqui, até pra gente manusear mais fácil. Então, aqui, olha, o espaço que eu vou dar aqui, tá? Vou pegar a lombada. Eu uso essas fitas adesivas, que a gente tem até à venda no site, que eu acho bem mais prática, tá? Você pode
usar o papel craft, mas você vai ter que passar cola, esperar o processo de secagem. Você pode usar fita crepe mais grossa, tá? Eu acho esse papel aqui, como os nossos kits já vão com a coifa montada, eu acho esse daqui bem mais prático, tá? Eu vou usar essas reguinhas aqui que a gente usa, né, para medida, que a gente também até tem no site, que eu vou, ó, fazer uma medida aqui. Eu gosto de trabalhar com essa medida da coifa, o dobro da medida do meu papelão, tá? Então, no caso aqui, ó, eu colocaria uma medida de 4 milímetros, tá? Então, passo a fita do outro lado. Coloco a régua. Coloco a parte e tá aqui pronta a minha coifa, ok? Então, ó, a gente deixou aí pra vocês uma dica de como você raciocinar a cartonagem e projetar sua caixa. A gente explicou pra você como é que você vai cortar esse papelão, tá? De uma forma que você tenha menos risco de cortar o dedo. E eu vou dar uma outra dica agora pra vocês, tá? Que as meninas têm muita dúvida. E essa dica, gente, principalmente se você vai fazer uma peça de curva ou uma caixa maior, ela é importante, tá? Qual é o sentido da curva do papelão? Tá. Então, você vai fazer... Eu vou pegar um pedaço menor, gente. Não vou pegar uma folha inteira, porque fica mais fácil mostrar aqui pra vocês, né? Você vai pegar o papelão e, ó... Sem fazer muita força, você vai virar ele aqui. E você vai virar ele aqui, ó. Onde você sente mais resistência? Aqui ou aqui, ó. Aí, acho que até pelo vídeo dá pra gente ver, ó. Onde ele curva mais? Aqui ou aqui, né? Então, esse lado aqui é o lado da curva. É o lado mais mole do papelão, vamos dizer assim, tá? É o lado que você usa para fazer maleta, né? E caixas redondas, outras peças assim que exijam que o papelão faça curva. Esse lado aqui é o lado mais resistente do papelão, tá vendo, ó? É assim que a gente acha a curva. Tá vendo que ele não curva tanto? Se eu forçar para curvar, você quer ver o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui nessa peça que a gente já riscou. Se eu forçar para curvar, ó, o que vai acontecer, ó? Ele vai quebrar. Tá vendo? Ó, quebrou. Então, é sem fazer força, tá? Porque às vezes você tem um pedaço, você tem a folha inteira, fica mais fácil. Você tem um pedaço pequeno, você... Gente, qual que é a curva? Qual é o sentido da curva? Então, tá aqui, ó. Aqui, ó, você nota uma diferença daqui, tá vendo? Aqui é mais firme, aqui ele vira mais fácil, ó, ele é mais mole. Uma dica importante pra você é que sempre que você for fazer uma peça grande... Então, que nem um porta-joia de 30 centímetros. Você deve cortar o lado maior do porta-joia. Vamos dizer assim, que você tem um porta-joia que você... Vamos mudar a peça. Vamos fazer uma caixa de agulha de tricô, que a medida é bem diferente, aí você vai entender bem o que eu vou falar. Vamos fazer uma caixa de agulha de tricô de 50 por 10, tá? A medida dos 50... Você deve fazer no sentido do papelão onde ele é mais firme. Porque se você pegar o 50 no sentido da curva, esse papelão vai ficar mais mole, tá? Então, a medida maior da sua caixa, preste bem atenção nas caixas maiores, a medida maior da sua caixa, você faz do lado onde é mais firme. Que aí você vai ter menos chance dessa caixa com oscilação de temperatura e umidade deformar, ok? Então tá aí as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que no nosso site você encontra tudo para cartonagem, tá bom? Mais de 1000 produtos, www.artesanacartonagem.com.br. Façam as caixinhas, depois vocês aí na postagem mostram a caixinha que vocês projetaram baseada nessa ideia. Beijos, meninas. Até a próxima dica.